Que história é essa de que Patrick pode trocar o São Paulo pelo Atlético Mineiro e qual compensação o tricolor teria nessa negociação? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians, com atualização em relação a Yuri Alberto. Já o Fluminense tem a intenção de contratar 4 jogadores que pertencem ao Galo. Quero falar também sobre o Cruzeiro com negociações avançadas para comprar um antigo ídolo. Para completar, o Flamengo trata sobre a possibilidade de repatriar um atacante uruguaio pretendido há bastante tempo. Tem Carlo Ancelotti na mira da seleção brasileira, além de várias outras novidades. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar, não sei antes dividir uma dica importante. Mais de 500% de bônus no primeiro depósito tá bom para você? Então saiba que a Win vai dar muito mais. Barras de ouro, um Mercedes Landwagen, relógios Rolex, iPhone 14 Pro Max dourado, AirPods dourados, entre outras coisas. Tem $1 milhão em prêmios e para participar basta acessar o site e clicar no banner Ouro do Catar. Tudo isso para você apostar nos jogos decisivos da Copa do Mundo. Pela manhã mostrei para vocês minhas apostas para Argentina e Croácia, jogo da semifinal. Agora quero mostrar o que eu vou fazer em França e Marrocos. Vou colocar R$300 na vitória dos franceses com retorno de R$462. Abaixo de 2 gols com cotação de 2,13 também é uma opção bem interessante, não é não? E aí, curtiu? Para você começar a apostar é fácil. Pegue o link que eu vou deixar no comentário fixo e já faça agora mesmo seu cadastro na Win. Só não esquece de usar o meu código promocional que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus em seu primeiro depósito. O depósito também é bem simples e pode ser feito via Pix, PicPay, lotérica, boleto bancário, entre outras alternativas. Então, não perca tempo e vem agora mesmo para a Win. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que com a saída de Rodinei manteve apenas 6 atletas do time super campeão de 2019. Se mantém no elenco Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que estão machucados, além de Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Todo o restante já deixou o clube. Bora falar sobre o Santos. Gabriel Pirani, que volta de empréstimo, ele esteve jogando no Cuiabá, teve a chance de se mudar para outro clube em 23, mas o Odair Hellmann disse ao presidente do Peixe que pretende contar com o Pirani. Então o meia vai ser utilizado nos primeiros treinos, se der conta do recado vai acabar ficando. Para fechar o giro de notícias, queria falar sobre Alexandre Pato, que segue em busca de um clube no futebol brasileiro. Ele foi oferecido nos últimos dias a Santos e Fluminense. O Peixe não demonstrou muito interesse. Há um princípio de conversa com o Fernando Diniz. Vale a lembrança de que o Pato só pode voltar a jogar entre fevereiro e março. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho. Bora falar sobre a busca da seleção brasileira por treinador. Tudo indica que teremos um técnico estrangeiro diante do fracasso dos brasileiros nas últimas Copas do Mundo. E nessa segunda-feira, o UOL trouxe a informação de que Carlo Ancelotti foi procurado pela CBF e disse que precisaria responder a essa possibilidade apenas na metade do ano. Tem contrato com o Real Madrid até junho. E eu, na condição de presidente da CBF, diante de uma resposta dessa, aguardaria com toda a calma do mundo. O Ancelotti é super campeão, tem uma relação espetacular com os jogadores brasileiros e é a modernidade que o Brasil precisa para um técnico de sua seleção. Mas não é o que parece que a seleção fará. É que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da entidade que segue no Catar, foi perguntado por jornalistas sobre a possibilidade de o Brasil ter um técnico tampão até a metade do ano. Ele disse que isso está completamente descartado, que a ideia é contratar um técnico entre dezembro e janeiro, alguém que já possa assumir as funções. Vou dizer mais, o meu nome do sonho seria do Guardiola, e eu permitiria inclusive que o espanhol seguisse à frente do Manchester City e trabalhasse de forma conciliada entre o City e a seleção brasileira. Acho que é melhor ter o Guardiola em tempo fora do tempo integral, em tempo dividindo o treinador com outro clube, do que ter um técnico em tempo integral, mas sem as qualidades e os predicados dele. E você, que pensa sobre essa história, usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Flamengo, que está tentando a contratação de um atacante uruguaio. E esse nome é velho conhecido do torcedor do Fla. Diego Rossi, mais uma vez na pauta do Fla. Quem garante é o jornal turco Aksan. De acordo com a publicação, o Flamengo fez nos últimos dias uma proposta de 10 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 56 milhões de reais. Jogador de 24 anos de idade, que já é alvo do Flamengo há 2 janelas. Nas 2 últimas, o Fenerbahçe fez jogo duro e não aceitou negociá-lo. Vale a lembrança de que nesse momento, sob o comando de Jorge Jesus, o Diego Rossi virou reserva. Nos últimos jogos, inclusive, entrou poucos minutos.
na atual temporada soma 22 partidas, 13 como titular, 9 na condição de reserva, só 3 gols marcados e 5 assistências, é um atacante de lado de campo. A curiosidade é que o Fenerbahçe vinha pedindo ao Flamengo, nas últimas janelas, 12 milhões de euros para negociá-lo. Só que ele havia sido comprado no Los Angeles City por apenas 5 milhões e meio de euros. É o Fenerbahçe querendo fazer grana em cima do rubro-negro. Se não der certo com o Diego Rossi, é natural que o Flamengo volte a negociar ou a pensar em atletas de lado de campo que atuam no futebol nacional. Bora falar agora sobre o Fluminense pegando 4 jogadores do Atlético Mineiro. Negociação de um pacotão. Como é que vai funcionar essa história? O Flu já tinha avançado nos últimos dias nas tratativas para reconduzir a volta do Natan, que jogou por empréstimo em 2022 e ele deve seguir por empréstimo em 2023. Zagueiro Vitor Mendes também pode se juntar ao Natan por empréstimo, ambos empréstimos pagos. Existe a possibilidade, mais do que real, uma discussão por detalhes ou a detalhes de ser concretizada para 2 aquisições. O Fluminense está comprando 50% dos direitos econômicos do Guga. Cheguei a contar para vocês que o Guga não ficaria em 2023. Ele vai para o último ano de contrato no Galo, ou vende agora, ou perde o jogador. E o Fluminense está pagando 1,5 milhão de euros, ou 8 milhões e 400 mil por 50% dos direitos econômicos. A outra negociação é essa surpreendente, a compra de 100% dos direitos econômicos do Keno, atacante de 33 anos de idade, que já foi super badalado no mercado. O Flu está pagando só 1 milhão de euros por 100% dos direitos, 5 milhões e 600 mil reais. Na hora me veio à cabeça a disputa de Fortaleza e São Paulo pelo Wellington Rato. É verdade que o Rato é 3 anos mais novo do que o Keno, mas o Keno já tem muito mais serviços prestados e mostrados do que o Wellington Rato e os dois estariam saindo pelo mesmo preço. Total do investimento apenas com a aquisição desses 2 jogadores por parte do Flu de 2 milhões e meio de euros ou 14 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha no Galo, ela disse que precisa esperar pelo acerto final por bater o martelo para que possa detalhar todas as cifras e na sequência conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro comprando o Lucas Romero, um velho sonho do torcedor da Raposa. Há bastante tempo vocês perguntam, e o Lucas Romero, e o Lucas Romero? Atleta de 28 anos de idade, volante, pertence ao Independente, ele vai para os últimos 6 meses de contrato no time argentino. E para não perdê-lo de graça, o Romero já havia deixado claro que iria embora em julho de 2023. O Independente aceitou uma proposta do Cruzeiro de $1 milhão, pelo menos é o que garante o jornalista Thiago Volu. Não consegui a confirmação de ninguém no Cruzeiro a respeito dessas cifras, embora já tivesse contado para vocês desde a semana passada que entre Cruzeiro e Lucas Romero já havia um acerto verbal, faltava o acordo entre os clubes. $1 milhão hoje equivale a mais ou menos 5 milhões e 300 mil reais, é o Cruzeiro se reforçando para essa função de meio campo. Já havia assegurado para vocês que o Christian, terceiro homem de meio de campo, será emprestado pelo Atlético Paranaense sem custos. Também contei para vocês que o Alisson, volante que pertence à Ponte Preta, foi à Justiça na semana passada e aguarda pela rescisão na Justiça para poder assinar um contrato de 3 temporadas com a Raposa. Cruzeiro que também promete anunciar nos próximos dias as chegadas do Raul Gustavo, zagueiro, do Matheus Vital Meia e do Matheus Vadavó, atacante, esses 3 últimos atletas do Corinthians. Quero mudar de assunto e falar sobre Patrick no Atlético Mineiro. Informação divulgada nessa segunda-feira pelo Goal dá conta de que o Atlético tem a intenção de contratar o Patrick, jogador que já trabalhou com o Eduardo Cudê no Internacional e que parece estar escanteado no São Paulo, embora tenha contado para vocês que rolou uma reunião na semana passada e o Rogério Ceni assegurou para os dirigentes do São Paulo que conta com o Patrick para 2023. Antes de gravar o vídeo, chequei com uma fonte no São Paulo e com um representante do atleta sobre a possibilidade de o Patrick se mudar para o Atlético. De acordo com a publicação do Goal, a ideia do Galo era fazer uma troca, uma permuta. E essa ideia não foi muito bem avaliada no São Paulo, embora o Atlético tenha hoje mais opções, mais atletas para serem trocados do que o Santos. Recentemente o Patrick quase se envolveu numa troca envolvendo o Santos. Essa troca teria como uma das possibilidades o goleiro John. Não senti muito ânimo nem do São Paulo nem do representante do Patrick para que essa negociação aconteça. O mais natural é que o Patrick fique no São Paulo na temporada de 2023, a menos que surja uma proposta do futebol internacional. São Paulo, que está em busca de reforços, já contratou o goleiro Rafael, do próprio Atlético, contratou o atacante Pedrinho, que vem do Locomotivo por empréstimo, e espera anunciar nos próximos dias Marcos Paulo, ex-atacante do Fluminense, pertence ao Atlético de Madrid, e também o Wellington Rato, jogador que pertence ao Atlético Goianiense. Ainda falta o acerto financeiro com o Dragão. Bora fechar o vídeo para falar sobre Yuri Alberto. Será que dá para dizer que tem novidade? Desde o início da manhã estão cravando que o André Curi, que é o representante do Yuri Alberto, está liberado pelo Corinthians para abrir negociações com o Zenit. Achei o procedimento meio esquisito, até porque a relação dos dirigentes do Corinthians com os dirigentes do Zenit é boa, talvez até mais próxima do que do André Curi.
recentemente eles fizeram a troca envolvendo o Mantuan e o goleiro Ivan pelo Yuri. Também tiveram conversas avançadas com o pessoal do Zenit para a venda do Robert Renan, que acabou não acontecendo. Enfim, o Duílio tem ligação aberta, tem diálogo frequente com o dono do Zenit. Então não haveria necessidade da participação de um empresário, especialmente por ser esse empresário, o empresário do Yuri Alberto. Mas, para mim, o que mais não pega nessa história, a coisa mais maluca, é como o Corinthians vai desembolsar 25 milhões de euros. Aí você pode falar, Nicola, mas será que o Ivan e o Mantuan não serão envolvidos em definitivo? Ainda que sejam, o Zenit vai exigir uma compensação financeira. E nem o Ivan nem o Mantuan conseguiram se provar até esse momento no Zenit. Não acho que um dos maiores investimentos da história do futebol russo vai sair de maneira tão simples assim. Quero entender melhor esse negócio, estou apurando, tentando averiguar para trazer mais informações para vocês. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, a gente já não traga mais novidades. Mas sigo desconfiando dessa história de que Yuri Alberto será comprado pelo Corinthians por 25 milhões de euros. Só uma lembrança importante, todos os reforços mais caros do Flamengo, nenhum deles chegou perto dos 25 milhões de euros. O Arrascaeta custou 18 milhões, o Gerson custaria 20, o Flamengo nem quis pagar os 20, o Gabigol custou 16 e o Arrascaeta 18, Gabigol 16, Pedro 14 e o Gerson poderia chegar por 20, o Flamengo ofereceu no máximo 15. Se o Corinthians bancar 25, ainda que com troca de jogadores, vai ser a maior contratação da história do futebol nacional em todos os tempos. Você acredita nessa possibilidade? Você confia? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Não esquece também de deixar like e voltar às 7 da noite. Beleza? Abraço, tchau!